Eu queria saber, quem é que está aqui nesse culto hoje e resolveu participar dessa crise que está aí fora? Levanta a mão. Ninguém. Sabe por quê? Porque você recebeu revelação espiritual de quem você é em Cristo Jesus. O céu não está em crise, Deus não está em crise, e os filhos de Deus vão passar por cima dessa crise em nome de Jesus. Entenda uma coisa, Deus tem sempre um escape para os seus filhos. Você lembra daquela época em que a impiedade estava tomando conta do mundo? E Deus então quis, quando existe uma crise, Deus traz livramento para os seus filhos. Deus sempre traz um escape. Eu vou dar só 2 exemplos para você. Você lembra quando a terra estava coberta de impiedade? Deus então resolveu trazer um dilúvio e destruir o mundo. Deus arranjou o quê? Um escape. Deus levantou Noé e Deus construiu uma arca para que houvesse escape para o povo de Deus. Uma crise que abalou não somente uma nação, mas o mundo todo. Deus teve o escape. Era só entrar na arca e ser salvo. Você lembra quando o povo estava lá no Egito, sendo escravo de Faraó, trabalhando, oprimido, forçados? Era uma opressão tão grande, irmãos. E Deus então resolveu trazer escape para o seu povo. Mas teve um dia que Deus disse: todos os primogênitos vão morrer. Deus criou um escape para o seu povo. Aquilo era uma crise enorme, uma guerra espiritual enorme, uma crise política, uma crise moral. O povo de Deus massacrado financeiramente, mas Deus arranjou um escape para o seu povo. Disse: vamos pegar o sangue de cordeiro, vamos passar nos umbrais da porta, o anjo da morte não vai entrar, o anjo da crise maligna não vai entrar nos lares dos meus filhos. Deus tem sempre um escape. E eu queria dizer para você que o Brasil enfrenta a pior crise dos últimos tempos, mas que Deus continua tendo um escape para os seus filhos vencer essa crise. E eu quero declarar agora que você já está vencendo essa crise em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender qual é a porta do escape. E o escape de Deus vem sempre através de princípios da sua palavra. Então nós vamos estudar o que a Bíblia diz, porque nós precisamos ter conhecimento para vencer tudo isso. O profeta Oséias dizia: olha, o meu povo, o povo de Deus, ele está sendo destruído. E tem muita gente sendo destruída por aí. Por quê? Porque falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído. Aleluia, coloca o slide aí para mim, por gentileza. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ninguém aqui, nós não vamos deixar ninguém perecer por falta de conhecimento dos princípios de Deus. O povo de Deus conhece a palavra de Deus, vive os caminhos de Deus, pratica os princípios de Deus e vence toda e qualquer crise em nome de Jesus. Irmãos, onde é que nós aprendemos as coisas na vida da gente? Nós aprendemos as coisas lá no mundo, antes da gente converter, não é verdade? Onde é que você aprendeu a se relacionar com as pessoas? Foi lá no mundo. Foi segundo os padrões de um mundo sem Deus. Foi lá que você aprendeu. Eu estou falando no mundo sem Deus. É lá que o homem aprende a se relacionar. Aí ele aprende a ter inveja, ele aprende a oprimir, ele aprende a enganar, ele aprende a ter ciúmes, ele aprende a ser egoísta, ele aprende a trair. Esses são os princípios de relacionamento. Mas quando você entregou sua vida a Jesus, você aprendeu a amar como Jesus amou, você aprendeu a respeitar, a pedir perdão, a andar a segunda milha, a se relacionar bem com as pessoas. Você teve que passar por um processo de reeducação. Você, homem, vou falar só com os homens, não vou falar nem com as mulheres, só homem. Você que é homem, olhe para mim. Só os homens. Aonde foi que você aprendeu sobre sexualidade? Aonde foi que você aprendeu sobre sexo? Foi lá no mundo. E você aprendeu tudo errado. Da pior maneira que você poderia aprender. E você se tornou escravo disso. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você teve que reaprender tudo de novo e andar no nível de santidade, como diz a palavra de Deus. Você teve que ser liberto, você teve que ser reeducado. Você que é homem sabe do que eu estou falando. E sobre dinheiro, gente. Aonde que a gente aprendeu a lidar com dinheiro? A gente aprendeu lá no mundo. E como é que a gente lida com dinheiro lá no mundo? É com egoísmo,
é amando mais o dinheiro do que as pessoas, é dando mais valor para os bens materiais do que as pessoas, é sendo interesseiro, é não pagando imposto, é dando propina, é enganando, é traindo, é mentindo, é sendo desonesto, é dando pinote, é sendo picareta, é desse jeito lá fora, é assim, é querendo ter vantagem em tudo. Nós precisamos ser reeducados pela palavra de Deus, porque são os princípios de Deus que fazem você ter uma vida abençoada. Alguém poderia dizer: ah, pastor, lá vem esse negócio, igreja não é lugar para falar de dinheiro. Não, pastor, porque dinheiro não é assunto espiritual. Não, pastor, deixa eu falar uma coisa. Lá vem esse negócio de dinheiro. Não, irmão, nós não falamos sempre sobre isso, não. Nós estamos falando agora porque condiz falar agora sobre isso diante do que o Brasil está passando, e nós precisamos ter conhecimento sobre essas coisas. Não, porque a igreja quer arrecadar mais. Pare com isso. Você conhece o coração da Igreja da Paz. Nós não estamos aqui para fazer lucro. O nosso zelo é ganhar almas para Jesus. Nós queremos ver casamentos restaurados, famílias restauradas, jovens felizes, libertos das drogas, adolescentes crescendo saudáveis, crianças não sendo abusadas sexualmente. Nós queremos as pessoas livres da opressão, da depressão. Queremos ver as pessoas alegres, felizes, tendo esperança na sua vida, conhecendo a Cristo, Deus verdadeiro, tendo a vida da terra eterna. Para isso nós nos esmeramos, para isso nós trabalhamos, para isso nós pagamos um preço, para isso nós somos capazes de fazer qualquer coisa, menos pecar, para ver vidas transformadas, saquear o inferno, povoar o céu. Isso é que toma conta da gente, isso é que me faz levantar de manhã cedo, acordar todo dia, orar, jejuar, clamar, trabalhar sem medir esforços, estar aqui com o joelho operado, pregando a palavra de Deus. Nossa motivação é as pessoas, é a compaixão pelas pessoas. Não venha dizer que somos interesseiros e que pensamos em ganhar dinheiro, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece essa obra. O dia que a nossa motivação mudar, Deus fecha as portas dessa igreja. Então o que nós falamos hoje, nós falamos com autoridade e com transparência de coração, que o nosso alvo é implantar o reino de Deus aqui na terra e saquear as pessoas que estão sofrendo, oprimidas por Satanás, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida em abundância. Essa é a nossa motivação. Mas pastor, o dinheiro não é para ser falado na igreja. Escute aqui, irmão. Existem mais de 500 textos, 500 versículos na Bíblia que estão relacionados à oração. Eles falam sobre oração. Existem mais de 500 textos na Bíblia, aproximadamente 500 textos na Bíblia, relacionados à fé, como ter fé, como exercer a fé. Mas você sabia que existem mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam de dinheiro e como lidar com os bens materiais? Jesus, pode conferir na sua Bíblia, ele contou 38 parábolas. Das 38 parábolas que Jesus contou, 16 ele falou de dinheiro. Então, se a Bíblia fala, se Jesus fala, nós não ficaremos calados. Sabe por quê? Quem quer que a gente fique calado é o diabo, para que o povo pereça por falta de conhecimento. E por isso nós não vamos perecer. Nós somos um povo que ama o Senhor, que adora o Senhor, que clama pelo Senhor, que busca o Senhor e que ama o conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos viver vida com abundância. Vida com abundância. Do ponto de vista da Bíblia, irmão, nós precisamos entender o dinheiro e saber lidar com ele. Por quê? Porque o dinheiro, na verdade, é um teste de Deus. Diga, o dinheiro é um teste de Deus. A forma como você lida com dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, mostra as suas lealdades, mostra as suas intenções, as suas motivações e as suas afeições. Nós vamos falar sobre finanças durante essa série de mensagens de uma maneira bíblica, para te abençoar, para que ninguém pereça por falta de conhecimento. Irmãos, nós não precisamos de mais dinheiro.
Você já conversou com alguém, a pessoa chegou com você e falou: eu estou com um sério de problema. E qual é o problema? O que é que está pegando? O que é que está dificultando? A pessoa diz: é que eu preciso de mais dinheiro. Tem que ter mais dinheiro. Entenda uma verdade, guarda isso no seu coração. Nós não precisamos de mais dinheiro. Nós precisamos das bênçãos de Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você não precisa de mais de dinheiro, irmão. Não tem que ter mais dinheiro, não. Faz assim sobre ele: você precisa das bênçãos de Deus. Eu declaro as bênçãos de Deus. Provérbios 10, 22 fala isso. Diz que a bênção, vamos ler juntos: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele, o Senhor, não traz desgosto sobre a sua vida. Diga: eu preciso das bênçãos. Não é dinheiro que enriquece, é a bênção de Deus que enriquece. Então eu quero orar com você, para que essa série de mensagens seja um divisor de águas na sua vida. Se você tem restrições a essas questões de dinheiro, eu quero pedir em nome de Jesus: desarme-se e dê uma oportunidade do Espírito Santo compartilhar hoje à noite no seu coração. Vamos deixar de lado todo o pré-conceito estabelecido antes. Vamos abrir nossas vidas para a verdade que o Espírito Santo quer trazer sobre nós. Coloque sua mão no coração. Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite e pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Nos desarmamos, nos desvencilhamos de todo o pré-conceito. Nós abrimos o nosso coração. Coloca em nós o que vem de Ti, Espírito Santo. Nos ensine hoje os princípios imutáveis do Deus imutável. Enriqueça as nossas vidas. Traga para a nossa existência, para a nossa alma, para o nosso espírito, aquilo que garante uma vida abençoada. Nós fechamos as portas para Mamon, nós rejeitamos o espírito de Mamon e nós nos abrimos ao Espírito de Deus. Diga amém. Antes eu quero trazer algumas afirmações preliminares. Amém? Ministério de Acolhimento, nos ajude arranjando lugar para todas as pessoas. Amém? Então, eu quero antes ver com você algumas afirmações. Eu trago algumas afirmações preliminares. Primeira delas é que Deus tem prazer em nos recompensar. Diga comigo: Deus tem prazer em nos recompensar. Fala com o irmão assim de forma vibrante: irmão, Deus tem prazer em te recompensar. O autor de Hebreus fala sobre a fé. O que é fé? A gente precisa ter fé, sim ou não, irmãos? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Leia comigo, 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a primeira coisa que diz: para você se relacionar com Deus, você precisa ter fé. Diga comigo: fé. Diga mais forte: fé. Então, para se aproximar de Deus, para se relacionar com Deus, você precisa ter fé. Agora, para uma pessoa ter fé, para uma pessoa agradar a Deus, para ela se aproximar de Deus, o que o texto diz é que você precisa, a sua fé tem dois pilares, tem duas pernas. Você precisa crer em duas coisas, e isso daqui é uma revelação para a vida de muita gente. Primeira coisa que você precisa crer é que Deus existe. A Bíblia diz: você precisa crer que Ele existe. Ah, pastor, eu creio, é claro que eu creio que Deus existe, mas Ele existe dentro do seu casamento? Você consegue ver Deus dentro da vida daquele filho que está te dando problema? Você consegue ver Deus dentro dos seus negócios? Você consegue ver Deus na sua saúde, mesmo quando ela não vai bem? Então, para você ver Deus em cada área da sua vida, você precisa ter fé.
Você precisa crer, você precisa declarar, você precisa afirmar: Deus existe e Ele está na minha casa, Ele está na minha família, Ele está no meu casamento, Ele está no meu trabalho, Ele está na minha empresa, Ele está em todo lugar na minha vida, Ele existe, Ele é real. Você precisa crer nisso. Segundo, bota o slide. Você precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então você precisa ter esse segundo nível de crença. Você precisa crer, ter fé que Ele quer te abençoar. Você precisa ter fé que Ele tem uma recompensa para você. Por que que o autor de Hebreus está falando sobre isso? Porque tem tanta gente que se acha desmerecida da graça de Deus, porque eu vivi errado no passado, porque eu errei, porque eu cometi muitas falhas, eu pisei na bola, eu não mereço, Deus só tem castigo para mim, o que eu estou vivendo é castigo, Deus está com a mão forte, olha a maldição, olha, Deus te pega ali na esquina, Deus é terrível, olha, Ele está com um garfo para dar uma cravada no seu pescoço. Se acham desmerecidas. Quando o coração de Deus, quando a versão de Deus é: Deus quer te abençoar, e tem mais, Ele tem uma recompensa. Se você busca Deus, se você crê que Ele existe, se você crê que Ele é seu Pai, se você adora, se Ele é o seu Senhor, seu Salvador, você crê e você busca Ele por causa disso, por amor a Ele, Ele vai te recompensar. Primeira verdade, Ele tem prazer em te recompensar. É por isso que Jesus disse, querido, sabe qual é a verdade aqui? É que nós precisamos olhar para Deus. Quando você olha para Deus, Ele te recompensa. Por isso que Jesus disse: olha, eu tenho uma verdade para vocês. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos. Quando Jesus está falando de campo, Jesus está falando do seu trabalho, porque todo mundo trabalhava no campo, é o lugar onde você produz. Então Jesus está falando: campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber, ninguém deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo do presente. Diga comigo: hoje. Casas, irmãos, irmãs, mães, resultados no trabalho, campos, e com eles perseguição. Diz: pastor, eu não gosto dessa parte não. Perseguição. É porque tem gente que acha que Jesus tem só um mar de rosas e chocolate da Cacau Show para você. Daí Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas eu tenho uma boa notícia: eu venci o mundo, eu estou em você e você vai vencer. As perseguições desse mundo, para quem não crê em Deus, leva à derrota. As perseguições desse mundo, para quem anda com Deus, leva à vitória e uma fé cada vez mais convicta: Deus é conosco, Ele quer me abençoar, Ele é o galardoador, Ele é o recompensador. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Aleluia. Eu tenho que viver a vida abundante que o Pai tem para mim. As perseguições te levam para um nível de fé mais alto. As perseguições são que te promovem na vida, e na era futura, a garantia de viver com Deus para sempre. Amém? Então, Deus tem prazer em nos recompensar. Tem gente que não tem uma vida abençoada porque não entende que Deus quer dar o melhor. Abra-se para isso. Segunda verdade preliminar, é que o Senhor recompensa a boa administração dos recursos que Ele nos deu. Jesus nos conta a história de um homem que viajou e distribuiu bens, valores, talentos, minas para seus servos. E depois, quando ele voltou da viagem, ele veio com cada um deles pegando a prestação de conta. Você conhece essa história? E em Lucas 19:17, o homem voltou e disse: muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Ou seja, quem foi responsável na administração daquilo que aquele senhor tinha colocado em suas mãos, ele recompensou. Mas você conhece a história? A história mostra que Deus ama a pessoa que usa bem aquilo que Deus lhe deu. Essa é a moral da história. Deus recompensa o bom administrador. Mas teve um desses que enterrou, que escondeu,
disse que Deus era severo, ele não via a graça de Deus, ele não via que Deus queria recompensar, ele só via a severidade de Deus, ele só via a severidade daquele Senhor. E o Senhor chegou com ele e disse: olha, você não foi fiel no pouco. A Bíblia diz que ao que tem, mais lhe será dado. O que não tem, até o que tem lhe será tomado. Ele tomou desse que não foi fiel e deu ao mais fiel. Foi isso que aconteceu na história. Então nós podemos dizer uma coisa, a partir dessa história, é que Deus não vai nos dar mais dinheiro se nós não podemos sequer ser fiéis com o dinheiro que Ele já nos deu. É difícil acreditar que nós vamos ver a mão bondosa, a bênção milagrosa de Deus na vida de um mau administrador, daquilo que Deus tem lhe dado. Deus não desperdiça as coisas. Jesus multiplicou pão, hoje à tarde eu ia falando pão e queijo, irmãos, pão e peixes, acho que eu estava com fome de um sanduíche. Jesus multiplicou pão e peixes, sobrou, ele disse: traga os cestos, recolham tudo, porque não existe desperdício na obra de Deus. Jesus estava dizendo: você tem que administrar bem tudo o que eu multiplico na sua vida. A pergunta é: você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Ah, pastor, o dinheiro não dá, mas aonde está indo esse dinheiro? Ah, pastor, é conta. Pastor, eu pago muita conta, pastor, é muita conta que eu tenho. Mas que conta é essa? Ah, pastor, é um bocado de conta. Ele não sabe, ele não tem controle, ele não tem um orçamento, ele não tem uma organização. Irmão, conta é condomínio, aluguel é conta, conta tem nome, conta é conta de telefone, é internet, é escola das crianças, conta tem nome, você precisa organizar. Um bom administrador, ele é uma pessoa organizada. Você está entregando seu dízimo, você tem orado, você consulta a Deus quando você tem que tomar uma decisão importante na sua vida. Uma característica de um bom administrador é que ele é dirigido pelo Espírito Santo. Deus recompensa a boa administração dos recursos que Ele nos deu. Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai usar o dinheiro. Aí aponta na direção, mira no coração dele e diz assim: para testar, ó, seu coração. Pastor, o que é isso? Você lembra do que aconteceu com Abraão? Deus prometeu abençoar a vida do Abraão. Olha o texto, foi lá em Gênesis, no capítulo 12. Foi uma das primeiras coisas que Deus falou. Deus disse para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você um grande povo, você vai se tornar uma grande nação, eu vou te abençoar, e eu vou te abençoar, e tem mais, eu vou fazer você famoso, eu vou fazer o seu nome famoso. E, irmão, pense num cara que ficou famoso, a gente está falando dele até hoje aqui. Eu farei grande o seu nome, e você será uma bênção. Resumindo, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou fazer você ter muita influência, você vai ser famoso, você que vai ser a grande celebridade, mas eu vou tornar você uma bênção. Eu vou te abençoar. Mas qual é o alvo de Deus abençoar alguém? Existe um teste quando Deus está abençoando alguém, irmão? O teste é que você seja uma bênção. E a pergunta é, olhe para cá, não deixe nada lhe distrair. Se Deus te abençoar, você vai ser só abençoado, ou você vai abençoar alguém também? Se Deus te abençoar, se você tiver uma vida abençoada, você vai ser bênção na vida dos outros também? Empresário que está aqui, se Deus dobrar o faturamento da sua empresa, Ele pode fazer isso, você crê? Creia que Ele é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Mas se Deus dobrar o faturamento da sua empresa, você vai dar um aumentozinho de salário para os seus colaboradores? Você vai dividir um 0, alguma coisa dos lucros com eles? Se Deus te prosperar, irmão, você vai abençoar mais pessoas que estão precisando? Você vai ser mais generoso na obra de Deus?
O apóstolo Paulo deixa isso muito claro para a gente lá em Romanos, perdão, 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios 9, 8, ele diz, olha, Deus é poderoso, leia comigo, 1, 2, 3, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Deus vai dar de tudo, do melhor de tudo, em toda e qualquer circunstância, mas Ele vai te dar, Ele vai te dar, Ele vai te dar para você transbordar. Deus vai te dar para você transbordar. Amém? Vai transbordar. Deus vai te dar, não vai reter tudo não. Vai transbordar. Vai abençoar um, vai abençoar outro, vai abençoar outro, vai abençoar a obra de Deus, vai abençoar fulano, vai abençoar os povos. Você vai transbordar. Jesus disse, vida é abundância. E sabe, vida é abundante é aquela que transborda. Deus vai te abençoar e você vai transbordar. Você está disposto a transbordar em toda boa obra, irmão? Você vai ser abençoado e vai ser abençoador. Se você está disposto a transbordar em boas obras, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Na sua opinião, o que é ter uma vida abençoada? Viemos às ruas de Fortaleza para saber o que as pessoas pensam sobre o assunto. O que é uma vida abençoada? Uma vida abençoada é você ter uma família feliz, unida e ter uma qualidade de vida abençoada por Deus. O que uma pessoa deve fazer para ter uma vida abençoada? Tá sempre em sincronia com Deus, né? Eu acho que você tendo um sincronismo com Deus, o resto tudo é consequência já dessa ligação, né, com a família. Você acha que está vivendo uma vida abençoada? Sim, eu tenho uma família bonita, unida, uma filha maravilhosa, uma mulher maravilhosa também, e isso com certeza já é uma bênção de Deus. Uma vida abençoada é ter fé em Deus, é ser um bom amigo, um bom companheiro e fazer tudo de bom. É ajudar as pessoas e tratar as pessoas bem. Quando você tem saúde, né? Acho que você tem que agradecer quando você tem saúde, quando você tem emprego, quando você tem uma família bem estruturada, né? Quando você tem amigos para te apoiar. Eu acho que não existe bênção maior do que essa. É aquilo que Deus proporciona de melhor para você. Bom, vida abençoada, ao meu ver, é quando a pessoa se sente bem consigo mesma e consegue transmitir esse bem para as outras pessoas. Eu acredito que quando a pessoa está por dentro se sentindo bem, ela está abençoada. Você acha que está vivendo uma vida abençoada? No momento não, com essas crises, essas corrupção, eu acho que não. Acredito que sim, certo? Acredito que sim. Muitas vezes a gente passa por muitos probleminhas na vida profissional, vida pessoal, mas sempre naquela de que acreditando que vamos melhorar, estamos melhorando a cada dia, para que a gente permaneça, né, lutando por uma vida mais digna, melhor, né, e abençoada. Muito! Eu tenho meus amigos, eu tenho minha família, eu trabalho por uma entidade que ajuda pessoas, então, para mim não existe bênção maior do que essa. Vimos agora o que as pessoas pensam sobre o que é ter uma vida abençoada. E você? Descubra agora, através da nova série de mensagens, Uma Vida Abençoada. E para você, o que significa ter uma vida abençoada? Nós queremos trazer uma definição bem fácil e nunca mais você vai esquecer disso. Ser abençoado
significa ter poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. Ao contrário de ser abençoado, qual o contrário de ser abençoado? É ser amaldiçoado. Contrário de bênção é maldição. Então, ao contrário de ser amaldiçoado, significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. Então, vamos definir de uma maneira mais prática ainda. Ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando a seu favor. Ser amaldiçoado significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. Vamos lá de novo? Ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando a seu favor. Ser amaldiçoado significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. Agora, qual é a maior queixa das pessoas? Maior parte das pessoas. Ah, amigo, eu estou passando um tempo difícil. Tem algo contra mim. Parece que é uma perseguição, tem um encosto, sei lá, coisa horrível. Mas parece que tudo só dá errado. Parece que é uma perseguição, parece que está tudo tramando contra mim. E é verdade. Existe um poder sobrenatural, que não é de Deus, e que está trabalhando contra aquela pessoa. Isso se chama maldição. Uma pessoa com a vida abençoada tem a vida marcada por coincidências divinas. Uma pessoa abençoada pode não ter muitos bens, mas tem uma qualidade de vida que é invejada por muita gente rica. Deus, irmão, Deus é comprometido em abençoar aqueles que se inclinam a seguir seus caminhos e seus princípios. E são esses princípios que nós queremos estudar durante essa série, que vão revolucionar a sua vida. Eu pergunto, você tem interesse nisso? Eu quero ver, o livro de Deuteronômio é um livro que deixa muito claro, apresenta pilares onde Deus deixa tão claro que Ele quer abençoar nossas vidas. Eu quero ver alguns versículos com você. 14, 29, diz Deuteronômio 14, 29, diz que Deus quer abençoar os levitas. Quem são os levitas? Aqueles que cuidavam do templo, ministravam no templo, aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus. Se você está envolvido com a obra de Deus, olha você aqui. Para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, ele está falando aqui das viúvas que vivem na sua cidade, que haja comida, que elas sejam saciadas, e para que o Senhor seu Deus os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. No capítulo 15, no versículo 10, Deus encoraja a generosidade, porque Ele tem prazer de abençoar o generoso. Ele diz, dele generosamente, e olha a palavra que Ele usa, sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. No capítulo 28, versículo 8, diz que Ele vai enviar bênçãos aos seus celeiros. O que é o celeiro? Espiritualmente falando, o celeiro é o lugar onde você guarda o resultado do seu trabalho. Deus vai abençoar o resultado do seu trabalho, e tudo que a sua mão fizer, o Senhor seu Deus o abençoará na terra que Ele lhe dá. Se Ele tem te dado um trabalho, é a sua terra. Se Ele tem te dado um ministério, é a sua terra. Se Ele tem te dado um emprego, é a sua terra. Se você está morando num lugar, é esse lugar que Deus te plantou. Ele vai te fazer frutificar nesse lugar. Ele vai te abençoar. No capítulo 28, versículo 12, a Bíblia diz que Deus vai abrir o céu, e que Ele vai abrir o depósito do seu tesouro. Meu Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria e José. Ele vai abrir o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo. Qual é o tempo? É o tempo de crise que o Brasil está passando. Esse é o tempo que Deus quer abrir o tesouro. Esse é o tempo que Deus quer derramar. Esse é o tempo que Deus vai enviar chuva. Pode estar seco no vizinho, seco no outro, mas vai ter chuva abundante no seu campo. E para abençoar o trabalho da sua mão, impressionante, tem que ser trabalhador, irmão. Deus abençoa quem trabalha. Trabalhador, Ele diz, eu vou abençoar o trabalho. Vocês vão emprestar muitas nações, mas não vão tomar emprestado.
Então Deus quer abençoar cada aspecto da sua vida. A sua saúde Ele quer abençoar, os seus relacionamentos Ele quer abençoar, o seu trabalho Ele quer abençoar, a sua família Ele quer abençoar, a sua vida emocional Ele quer abençoar, até o que você pensa Ele quer que seja abençoado. Os princípios que são chaves para vivermos uma vida abençoada que eu quero ver com você. A cada domingo nós vamos estudar um princípio. E o primeiro princípio que nós vamos estudar é: Deus deve vir em primeiro lugar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus em primeiro lugar. Diga comigo: Deus em primeiro lugar. Para muitos isso virou clichê. A pessoa diz: é tu em primeiro lugar. Tem gente que tem camiseta: Deus em primeiro lugar. Tem gente que tem adesivo no carro: Deus em primeiro lugar. Tem rádio que tem slogan: é Deus em primeiro lugar. Entenda uma coisa: falar é tão fácil, o difícil é provar que isso é verdade. Falar é tão fácil. Então você lembra que eu falei que o dinheiro muitas das vezes é um teste? Você lembra que eu falei que às vezes nós somos provados pelas nossas motivações? Interessante o que Deus falou para Moisés. Deus disse para Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Deus disse para Moisés, preste atenção nesse texto porque ele é muito chave, não deixe nada lhe distrair. O primeiro filho, cuide das crianças, acolhimento, nos ajude, por favor. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus está dizendo o primogênito. Deus está dizendo o primeiro filho me pertence. O primeiro filho é meu. Interessante que Deus não falou isso só uma vez. Deus falou isso 16 vezes. Ele repetiu, porque Ele queria que a gente entendesse que esse é um princípio eterno e imutável dele. Um exemplo disso está o que Deus falou em Êxodo, no capítulo 13, para Moisés de novo. E para o povo, Ele disse: olha, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, o primogênito. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Parece que isso foi falado para o cearense, irmão. Mas se não quiserem resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Ou seja, consagra a Deus, porque o primeiro é dele. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Nasceu o primeiro filho, oferecem sacrifício. Um sacrifício para Deus, não um filho em sacrifício. Mas Deus está dizendo, esse sacrifício significa, você está consagrando ele para mim. O primeiro filho é meu. O primogênito é meu. Agora, você precisa entender que naquela época, qual era a atividade deles? A atividade era agricultura. Eles plantavam, eles colhiam frutos, grãos, cereais. Eles criavam animais, criavam gado, camelo, jumento. Criava boi, vaca, ovelha. E Deus diz: do que você ganhar, o primeiro é meu. Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu quero ver se você me coloca em primeiro lugar. Se eu for o primeiro lugar no seu coração, se eu tiver o primeiro lugar no seu coração, o primeiro fruto, o primeiro filho, as primícias, você vai me dar. O que for primeiro é meu. Interessante, irmão, que tudo na Bíblia aponta para Jesus. E Deus fez isso. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha feito. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não possa fazer. E Deus fez isso. Ele também deu o primeiro filho. Alguém pode dizer: mas Deus só teve um. Só que depois Ele teve muitos outros, e eles estão reunidos aqui hoje à noite. Deus deu o seu primogênito. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que ninguém pereça, mas para que tenha vida eterna. Ele não nos pede algo que Ele não tenha feito. É por isso que João, quando viu Jesus, João não disse: eis aí o Messias, eis aí o Salvador,
eis aí o Redentor, não, João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro por quê? Porque vai ser oferecido em sacrifício, para que você seja salvo. É o primogênito, é a primeira cria, é o primeiro fruto, é o primeiro filho de Deus. Ele vai sacrificar, ele vai ofertar por você. Deus está dizendo, se você separar a primícia para mim, o primeiro fruto, o primeiro filho, eu vou saber que no seu coração eu estou em primeiro lugar e eu vou te recompensar por causa disso. Existe um lugar que Deus quer ocupar na nossa vida e esse lugar se chama primeiro lugar. Você que é marido aqui, quantos maridos estão aqui? Levanta a mão. Você já pensou se a sua esposa chega, ela diz, amor, eu te amo tanto. Te amo tanto que você ocupa o segundo lugar no meu coração. Ela vai dizer, aí você diz assim, porque o primeiro é Jesus. Ela diz, não é bem assim. Você não vai aceitar isso, você vai dizer, é um absurdo. Eu sou o homem da sua vida. Não existe outro além de mim. Porque reciprocidade de amor é ser primeiro lugar no coração de alguém. Deus se sente amado, verdadeiramente, na prática. Não de blá 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 da minha boca. Quando realmente Ele ocupa o primeiro lugar no meu coração. Isso fala de dar primícias. Primeiro animal, primeiro fruto, toda primícia. O que é primícia? Primícia é primeiro fruto. Primícia são as primeiras coisas. Primícia é a primeira colheita. Primícia é o primeiro resultados. Deus está dizendo, se você separar a primícia, os primeiros resultados, os primeiros frutos, o que for primeiro para mim, eu vou saber que no seu coração tem o primeiro lugar. E foi aí que Deus estabeleceu o princípio do dízimo. Porque, irmão, preste atenção, é preciso ter fé para ser dizimista. É preciso ter fé. E o que é ter fé? Crer que Deus existe e que Ele vai recompensar aqueles que o buscam. É preciso ter fé. Fé é o quê? É crer antes de ver as coisas acontecerem. É crer antes de ver as coisas se realizarem. É preciso ter fé para entregar o dízimo. Deus entregou o seu filho por fé. Você diz, não, pastor, isso é um absurdo. A Bíblia diz que você tem a fé de Deus. Deus tem fé. Deus primeiro deu o filho, para depois ter os resultados. Deus não esperou uma multidão converter. Ele disse, já que eu vou ter muito filho, estou vendo um bocado de conversão, aí vale a pena, viu? Por essa multidão no mundo todo, vale a pena meu filho morrer. Não. Deus primeiro deu, para depois ver os resultados. Ele não esperou ter os resultados para primeiro ver. Deus ia ter muitos filhos, mas Ele deu a sua primícia, Ele deu o seu primogênito, Ele deu Jesus, o primeiro filho, para nos ensinar o que é ser primeiro lugar. Porque eu e você estamos em primeiro lugar no coração de Deus. Ele deu o filho dele por nós, para que hoje Ele também esteja em primeiro lugar na vida de nós, de todos nós. Romanos 5,8 deixa isso claro, que Deus provou que no primeiro lugar no coração dele estamos nós. Deus pensou em nós, não pensou nem em Jesus. Ele sacrificou em Jesus, Ele colocou você acima de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo quando nós não queríamos saber dele. Em Êxodo 23:19, Deus fala mais sobre essa questão das primícias. E aonde é o lugar certo para trazer as primícias? As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Está lá em Êxodo 23:19. A casa do Senhor. Deus está dizendo, existe um lugar para você trazer os primeiros frutos. Existe um lugar para você trazer as primícias, para você trazer o seu dízimo. Esse lugar é a casa do Senhor. Eu já vi casos de pessoas que fazem mais ou menos assim. A pessoa diz, eu tenho um dízimo, e eu reparto esse dízimo em 5 partes. Primeira parte vai para o asilo Santa Maria da Quitéria dos Anzóis, lá em São José dos Campos, no interior de Pernambuco, não é de São Paulo.
é um asilo para idosos. Eu separo. A outra parte eu separo para uma casa de recuperação do meu dízimo. A outra parte eu mando para minha tia. É a minha tia Zeferina, casado com o tio Ricardo Bento. Eles vivem lá em São José do Anchieta, no interior da Bahia. A família pobrezinha, eu mando parte do meu dízimo para eles. Eles são uns crentes tão legais. A outra parte eu dou para uma creche. E a outra parte eu trago para a igreja. Essa pessoa não entendeu. Isso não é correto. Porque a primícia tem que vir para a casa do Senhor. Não é errado você ajudar o asilo. Você tem que ajudar o asilo. Você vai transbordar, vai ajudar o asilo. Você vai transbordar, você vai ajudar uma casa de recuperação. E nós temos uma casa de recuperação que precisa de muita ajuda. Eu peço a sua ajuda para essa casa. Você vai ajudar um familiar distante. Você vai transbordar, você vai ajudar, você vai ajudar. Mas o primeiro fruto é do Senhor, é para a casa do Senhor. O lugar apropriado. Por isso que o autor de Provérbios diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. O povo vivia da plantação, o povo vivia do campo na época. Ele está falando, viva do seu trabalho aqui. Ele diz, os seus celeiros, o resultado do teu trabalho vai ficar cheio, plenamente cheio. Quando ele fala, ele não diz, vão ficar cheios, diz plenamente cheio. Ele diz, olha, vai ficar até o teto. E os seus barris, porque eles produziam muito vinho, vão transbordar de alegria, porque vinho é alegria, aleluia. Naquela época, o ganho das pessoas vinha das vinhas, das plantações, da criação de animais. Hoje o seu ganho talvez seja de uma forma diferente. Você é professor, você é advogado, você é empresário, você é cobrador de ônibus, você é feirante, você é gerente do supermercado, você é um cientista. Você tem outra forma, mas isso se aplica a todos nós. Você lembra de Jericó? Quando a gente fala de Jericó, o que é que você lembra? A primeira coisa que você lembra, Jericó, Josué e Jericó. Os muros caindo. Você lembra das muralhas. E você lembra que eles foram lá para Jericó porque Deus tinha feito uma promessa para eles? Deus disse, existe uma terra prometida para vocês. E aonde tem essas terras prometidas, são muitas cidades que eu estou dando para vocês. Eles disseram, mas tem povo inimigo lá, vocês vão botar esse povo todo para correr, porque agora é de vocês, não é deles não. É propriedade de vocês. E a primeira cidade que foi conquistada pelos israelitas, tendo Josué à frente, foi Jericó. Jericó foi ganha no grito, irmão. Porque Deus disse, ó, dá as voltas aí ao redor da cidade, na última volta dá um grito, brau! Caíram as muralhas, caíram os impedimentos, caíram as dificuldades, caíram as barreiras, caíram as muralhas. Jericó. Só que Deus deu uma orientação para eles. Deus disse, vocês vão encontrar, Jericó era uma cidade rica. E Deus disse, ó, vocês vão encontrar muita prata e muito ouro naquele lugar. Mas vocês não vão ficar com nada. É tudo meu. Vai para minha casa. Por quê? Porque eram primícias para Deus. Se você vê, eles conquistaram mais de 10 cidades, eles conquistaram muitos lugares. Mas aquela era a primeira. A primeira é a primícia. É o primeiro resultado. Depois que tudo aconteceu, Josué pegou o exército e foi se apropriar de outra cidade. A cidade pequenininha. Diante de Jericó era muito pequeno. Perderam. Foram vencidos na guerra. Gente inocente morreu. Depois ele foi para outra, perdeu de novo. Aí ele foi para Deus, disse, Deus, o negócio não está funcionando aqui. Nós temos um acordo, o Senhor me disse que nós íamos tomar posse de todas essas cidades. Deus disse, é verdade, filho. Só que existe um poder sobrenatural que está agindo contra vocês. E disse, o que é isso? É que vocês não me obedeceram sobre Jericó. Ele disse, não, Senhor, todo o ouro, toda a prata foi levado para a tua casa. Ele disse, não. Não é verdade, disse, dá uma olhada, vai nas casas procurando. E você vai encontrar. E ele foi de casa em casa, olhando, até que chegou na casa de um cidadão chamado Acã. Diga comigo, Acã. Nunca mais você vai esquecer do Acã, irmão. Só não bota o nome do seu filho Acã.
Acã tinha escondido algumas coisas para ele. Pegou uma barra de ouro, pegou alguns bens e guardou para ele, escondeu, enterrou, botou embaixo da cama. E por causa de Acã, uma nação toda foi prejudicada. Pessoas inocentes morreram. Por causa da desobediência de um homem, uma maldição veio sobre todo Israel. Depois você lê a história e você vai ver o que aconteceu com Acã. O final dele foi terrível. Mas o que essa história nos ensina é que nós não podemos tomar para nós aquilo que Deus disse que já é dele. É para levar para Deus. É para levar para a casa de Deus. Se eu tomar para mim, eu estou agindo como Acã. O poder sobrenatural vai agir contra a minha vida. Isso aplica para a gente hoje, irmãos. Tem uma aplicação para a vida da gente. A pessoa converte. A vida dela estava terrível, ela converte, ela entrega a vida a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ela tem uma série de situações da vida dela. Ela tem barreiras, ela tem dificuldades, ela tem sofrimento, ela tem sua Jericó. Deus vai lá e derruba Jericó. Ela conquista. É uma alegria, uma felicidade. Mas depois ela começa a dizer: está tudo contra mim. O poder sobrenatural vai contra ela. Por quê? Porque Jericó foi conquistada, mas o ouro e a prata que era para a casa do Senhor, ela tomou para si. Tem gente que fica presa, não sai de Jericó, porque não colocou esse princípio na sua vida. Haveriam muitas outras cidades. Eles não viam as outras cidades, mas Deus disse: olha, das outras, todo despojo a riqueza de vocês, mas a primeira é minha. A pergunta é: Deus está em primeiro? Tem gente que não avança porque no primeiro teste não passa, não cumpre, porque o dinheiro está em primeiro lugar. Não é Deus que está em primeiro lugar. O poder sobrenatural poderá estar a seu favor ou trabalhando contra você. Algumas pessoas dizem: Deus instituiu o dízimo lá em Malaquias. Não, irmão. O dízimo não foi instituído no texto de Malaquias. Engana-se quem pensa que Deus instituiu o dízimo no texto de Malaquias. Quando você olha aquela passagem clássica de Malaquias, você vê Deus corrigindo o seu povo por causa da infidelidade. O povo chega diante de Deus e diz: Deus, nós não estamos te entendendo, porque o Senhor prometeu nos abençoar, nos prometeu nos dar uma vida abençoada, mas o Senhor não está cumprindo a sua parte. Deus, por que o Senhor não está cumprindo a nossa parte? E Deus chega com eles e responde com uma pergunta. Diz aí: pode um homem roubar a Deus? Responderam: Senhor, tu és Deus, quem é que pode te roubar? Jamais, um homem nunca vai conseguir roubar a Deus. Deus olha para eles e diz: contudo, vocês estão me roubando. Como, Deus? Que absurdo! Como que a gente pode estar te roubando, Deus? Que acusação grave! Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Deus falou para eles: tem um poder sobrenatural trabalhando contra a vida de vocês, porque vocês estão me roubando. Deus olhou no olho e disse: ladrão. A nação toda está me roubando. Alguém poderia dizer: pastor, isso aqui é no Antigo Testamento, pastor, nós estamos no Novo Testamento. Mas se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, para o versículo 8, antes de Deus responder a resposta, Deus fala para eles: olha, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o Deus imutável. Existem princípios que eu criei, estabeleci e são eternos. Eu não mudo. Deus está dizendo: o primogênito é meu, não muda. A primícia é minha, não muda. O dízimo é meu. Eu sou o Deus imutável e essas coisas também não mudam. Quando essas coisas supostamente mudaram? Irmão, isso não é uma lei religiosa. Isso é um princípio imutável estabelecido por um Deus que não muda, que é imutável também. Alguém pode dizer: mas pastor, isso aqui era na época da lei.
Hoje nós estamos debaixo da graça. Se você falar isso, eu tenho que falar algo para você, maridão. Se o dízimo era só para a época da lei, e hoje você não tem que ser dizimista porque você está debaixo da graça, eu queria dizer que a sua esposa pode trair você. E você não pode reclamar, porque adultério era debaixo da lei, debaixo da graça, não vale mais. Aí eu queria dizer que você vai ser assaltado, roubado, e você não pode prestar queixa na polícia. Como que não? Oh, querido, é que roubo era pecado debaixo da lei, debaixo da graça não. Aí eu queria dizer mais, se prepara que você vai morrer. Nesse assalto, o camarada vai dar um tiro no teu peito. Não, isso é assassinato. Era assassinato debaixo da lei. Hoje o cara está debaixo da graça, ele pode te matar. Não, eu vou ser dizimista. Por que a gente tem esse tipo de conversa? Porque a gente quer manipular o texto bíblico em favor da gente. Muquirana, pão duro. Atravessa a piscina com um sorrisal na mão. Se arrependa, porque senão o poder sobrenatural vai trabalhar contra você. Isso não é uma lei, é princípio do caráter de Deus, princípios eternos de Deus. Mas que veio na época da lei, veio. Não veio, veio antes da lei. Veio na criação, Deus já estabeleceu isso na criação. Se você olhar na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 5, isso aqui é um texto muito conhecido. A Bíblia diz que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Irmão, esse negócio de picanha gorda é bíblico, viu? Está aqui, aleluia. Estou brincando. Mas Abel trouxe das partes gordas, das primeiras crias. Diga, primeira cria. Diga, primícia. Primeiros frutos do seu rebanho. A Bíblia diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim não entendeu. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Algumas pessoas lutam e não entendem isso aqui. Isso aqui é muito simples de entender. Abel entendeu o princípio da primícia. Ele trouxe das suas primeiras crias a melhor para o Senhor. Ele disse: a melhor parte, o que nasceu primeiro, eu vou entregar para Deus, porque eu amo a Deus. Ele tem aqui, primeiro lugar no meu coração. E essa é uma oportunidade de eu adorá-lo e dizê-lo: Deus está aqui, eu te amo, tu tens o primeiro lugar na minha vida. Mas se você olhar o texto de novo, você vai ver que o versículo 3, a Bíblia diz que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Passado algum tempo, já havia plantado há algum tempo, já estava colhendo há algum tempo, já não sabia nem qual tinha sido o primeiro fruto. Pega de qualquer fruto e traz para o Senhor como oferta. E Deus honra Abel e fala para Caim: você não trouxe as minhas primícias. Isso nos revela algo valioso. Preste atenção, que o Espírito Santo alcance seu coração agora para você entender essa verdade profunda da Bíblia. Não deixe nada te interromper, te distrair. Entenda uma coisa: dízimo não é só separar 10%. A palavra hebraica para dízimo quer dizer 10ª parte. É verdade, é 10%. Então, se um pastor de ovelhas, ele tem 10 ovelhas, e ele pegar uma ovelha dessas 10, ele vai estar dando 10ª parte. Está certo? Tá. Mas isso daqui não é dízimo.
Isso, mas só a 10ª. Dízimo é dar a primeira. Mas espera aí, como é que eu vou dar uma se as outras 9 não nasceram? Dízimo é fé. O dízimo dá antes de ver. Pela fé se dá a primeira. Deus deu o filho dele quando nós éramos pecadores. E olha a quantidade que tem filhos hoje. O caso de Abraão. Você lembra de Abraão? Deus disse: Abraão, eu vou te fazer uma bênção. Deus fez a maior promessa que podia fazer um homem de bênção, gente. Eu vou te cobrir de bênção, e você vai ter um nome famoso, e você vai ser bênção. Eu tenho algo grandioso para você. Você vai se tornar o homem mais rico de toda essa região nessa época. Mas teve um dia que Abraão começou a provar da promessa. Tinha promessa. Deus disse: olha para as estrelas, olha para os grãos de areia, assim vai ser sua descendência. Você vai ter muitos filhos. Através dos seus filhos eu vou fazer uma grande nação. Mas quando nasceu o primeiro da promessa, entre ele e Sara, Deus disse: ele é o primeiro é meu, sacrifica para mim. Abraão, você sabe que a primícia é minha, que o primogênito é meu. Pega teu filho e vem sacrificar o teu filho em adoração a mim. Abraão, isso era um teste para Abraão. Abraão pegou o seu filho. Eu fico imaginando aquela cena. Ele esperou por aquele filho tantos anos, era uma criança, querido. E os olhos encantadores e fascinantes, sedutor de filho para pai. Pergunta: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para Isaac e diz: filho, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio que Ele existe, inclusive no nosso relacionamento de filho e pai, de pai e filho. Eu creio num Deus que abençoa, é recompensador daqueles que o buscam, e Ele proverá. Subiram, amarrou o menino, as mãozinhas amarradas, presas. Ele toma aquela faca, aquele cutelo, e quando está descendo, o anjo diz: stop! Para! Ele diz: por quê? Porque você passou no teste. Abraão, você foi aprovado. Seu nome está lá com magna cum laude. Você é o primeiro da lista. Você passou no teste. Você foi aprovado. E porque você provou que Deus está em primeiro lugar, as suas maiores riquezas é para você que Ele vai dar. Porque Deus quer confiar as riquezas desse mundo para homens que o têm em primeiro lugar no seu coração. Abraão só tinha promessa, mas ele teve fé. E a fé é precisamente o que o dízimo requer de cada um de nós. É dar o primeiro por fé. E Abraão foi muito abençoado. Seu coração mostrou o primeiro lugar. Me responda: é um ato de fé você entregar o seu dízimo só depois que você paga a escola das crianças, que você paga o financiamento do seu carro, que você paga a prestação da casa própria, que você faz o supermercado, depois que faz tudo, graças a Deus, sobrou para o dízimo? Pessoas não dizimistas às vezes chegam conosco e dizem assim: pastor, o negócio está tão duro que nem o dízimo eu consigo dar. Quando ele fala assim, ele está dizendo: pastor, nem aquilo que é por último eu estou conseguindo dar, nem aquilo que é menos importante eu dou, nem aquilo que tem menos importância e relevância para mim eu consigo fazer, nem o mínimo eu consigo. É porque não tem importância, é porque não tem relevância. E é justamente por isso que não dá, que ele deixou por último. E o poder que trabalha contra ele, o poder
que trabalha sobrenaturalmente contra ele, não permite que ele seja um dizimista fiel, não permite que ele consiga pagar todas as suas contas no final do mês. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Paulo diz em Romanos: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, se a primeira parte, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Paulo está dizendo: se você santifica e separa como primícia, primeiro a 10ª parte, os 90% também serão santificados e redimidos pelo Senhor. Então, irmão, tudo se resume ao meu coração. Se Deus é primeiro na minha vida, o maior teste será o dinheiro. Vai ser o dinheiro.